Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, investidor, investidora. Aqui estamos nós no canal CryptoSéries. É um prazer imenso ter você aqui, Nizam Santos, do canal 5 Minutos, aqui falando um pouquinho de criptoativos. E nesse vídeo que nós estamos fazendo agora, eu gostaria de mencionar esse ativo, o Quack, né? Que é um dos ativos que eu tenho bem baratinho em minha carteira e quero mantê-lo por um bom tempo para ver no que vai dar. Sabe aquele dinheiro da pinga? Sabe aquele dinheiro da pizza que você reserva para fazer alguma coisa assim que você acha mais útil? É esse dinheirinho que a gente põe nesse tipo de ativo aqui, porque se der errado, você não jogou fora o seu dinheiro, né? O seu dinheiro que você usa, que você precisa para se manter, né? Para pagar suas contas, né? Se você mora de aluguel, para pagar teu aluguel, tua alimentação, seu transporte. Né? Então aqui é o dinheiro que a gente coloca aqui, é o dinheiro das sobras, né? Então sobrou um pouquinho ali, vale a pena você aportar, né? Algum valor aí nesse tipo de ativo, né? É um mercado muito volátil, né? Por exemplo, o preço agora, nesse exato momento, está subindo ali 45% agora. Está dando 45% de alta nesse ativo aqui. Então isso significa que dá realmente para você fazer um bom dinheiro, né? Dentro desse mercado de criptoativos. Esse token aí em especial, entendo eu que ele ainda vai galgar muitos preços acima, né? Eu comprei inclusive quando ele tinha 9 zeros. Agora ele tem 8 zeros ali depois do ponto, depois da vírgula, tá? Então com um pouco de dinheiro você compra bilhões desses tokens aí e a compensação, né, de tudo está na quantidade que você adquire, né? É baratinho, mas a quantidade que você adquire transforma pouco dinheiro em dinheiro, caso esse token se valorize naturalmente, acortando alguns zeros aí, né? Bom, o que eu quero com esse vídeo de verdade? O que você quer, Nizam, aqui? Bom, eu quero mostrar para os amigos um dos padrões que eu acho mais interessante dentro da análise gráfica, por dois motivos muito interessantes, que quando dá certo ele entrega realmente um bom lucro e na maior parte do tempo ele realmente dá certo quando você faz a leitura perfeita, a leitura ideal deste padrão, tá? O padrão ele é visto aqui nesse ativo, é por isso que eu estou com ele aqui na minha tela. Recentemente a gente teve esse padrão em um ativo lá da B3, uma ação. Estou até esquecido aqui qual foi o papel. Eu vi esse padrão lá e fiz uma excelente operação de swing trade, observando esse padrão. Não sei se foi a Camil, não lembro exatamente qual foi o papel, mas eu pude aproveitar, né, e peguei um bom lucro fazendo a operação montada em cima deste padrão. Mas que padrão é esse, Nizam? Não vai entrar logo no assunto? Vou, tá? Vou. Primeiro deixa eu traçar umas linhas aqui, que aí vocês vão entender. Ó, eu vou pegar esta linha, deste ponto aqui, e vou colocar em alguns toques aqui que a gente está vendo, né, que aconteceu. Deixa eu tentar puxar aqui um pouquinho para poder ficar justo. Essa máxima, né, tocando aqui, pronto, aí tá ótima essa linha aí. Quando a gente olha aí, a gente vê topos cada vez descendentes, né? A gente tem aqui, pode considerar 3 topos aqui, e esses topos eles são realmente descendentes, o preço realmente está caindo, né? A gente tem esse ponto mais alto aqui, deixa eu pegar aqui uma ferramenta, aqui a gente tem esse ponto mais alto, né? Onde o preço realmente foi lá, depois esse novo topo, né? E aí a gente já traça a linha nesses 2 pontos.
aqui, encosta perfeitamente, toca, depois recua, né? Então a gente tem esses 3 topos relevantes aqui. E quando a gente vai olhar aqui por baixo, depois de a figura ter sido formada, a gente vê este fundo, tá? Este outro fundo aqui, tá? E esses outros toques que aconteceram por aqui, por baixo, né? Ó, deixa eu colocar certinho aqui para a gente poder ter. Eu posso inclusive, a gente pode inclusive dar uma ajeitada aqui, ó, pronto, para ficar assim. Opa, deixa eu consertar aqui em cima, pronto. E aí a gente tem a figura que eu me refiro, né? Esse padrão aqui é conhecido como cunha. Tá? Nós temos aí uma cunha, tá? E por que eu gosto desse padrão? Porque realmente entrega excelentes alvos, tá? Excelentes distâncias, onde está a lucratividade, tá? Por exemplo, a gente pode mensurar a distância que esse padrão pode percorrer quando a gente mede essa amplitude aqui, ó, da parte mais larga da figura, e coloca a partir do rompimento desta figura, tá? Do ponto de rompimento. Então a gente teve o ponto de rompimento aqui e a gente mensura que o preço ele vai chegar até esta região aqui, tá? Até esta região. E aí fica tudo mais claro, porque quando a gente olha para trás, a gente vê que esta região tem o topo anterior, né? Um dos topos anteriores, não é? A gente vê lá, deixa eu conseguir colocar aqui certinho, ó, topo anterior, né? Justamente aqui, ó, no topo anterior, tá? A gente está aqui nesse exato momento montando um pivô, né? Olha só, quando a gente faz esse rompimento dessa parte aqui, ó, a gente tem um encontro com esse topo aqui, ó, que é o topo anterior, né? O primeiro topinho, a gente tem um encontro disso aqui, ó. Logo há uma rejeição, né? Logo há uma rejeição, empurram realmente o preço para baixo quando ele chega aqui, deixa um martelo aqui com bastante pavio, ó, e faz uma correção, né, meio que lateral, né? A correção não foi para baixo, ela foi lateral, né? E aí ela monta agora um pivô de alta nesse ponto aqui. E estamos justamente naquilo que é conhecido como cabeça do pivô. Tá? Estamos para romper a cabeça do pivô. E nessa figura aqui do pivô, a gente tem como alvo toda esta amplitude que aconteceu aqui, ó. Essa primeira amplitude de rompimento aqui, a gente projeta ela do ponto mais baixo da correção e a gente encontra o alvo lá em cima. Observa como coincide o alvo da cunha com o alvo do pivô. Tá? Ele vai lá, Nizam, de certeza, tem tudo para ir. Tem tudo para ir. Se ele rompe realmente esse topinho aqui, ó, ele tem tudo para buscar lá em cima. Só que nós estamos num mercado muito inseguro, né? As pessoas elas estão com medo de colocar o dinheiro nos ativos. As pessoas estão tirando o dinheiro do Bitcoin, por exemplo, colocando no dólar. E quando há uma notícia boa, eles voltam a aportar nos criptoativos, como nas ações, como nos índices e assim por diante. Tá? Então, tem grande chance de chegar até aquela região ali do 32, 32,5, se não tiver força realmente para romper e ir embora, né? E buscar outros alvos lá em cima, romper aqui esse topo mais alto do 36.700 e buscar algo mais acima, tá? Mas o que eu acho mais importante desta figura da cunha é a forma como a cunha ela se completa, ela se monta.
E aí os amigos vão entender isso rapidamente. Olha, quando a gente vê este movimento aqui de queda da cunha, o primeiro movimento de queda, que é um movimento corretivo naturalmente, né? O preço está corrigindo, inclusive deixa eu mudar a cor aqui para ficar diferente, talvez um amarelo, não, um verde. O verde ficou ruim. Deixa eu pegar aqui uma cor, cor de rosa, pronto. Quando a gente pega este movimento que aconteceu aqui para baixo, né? Esse primeiro movimento, a gente entende que é uma correção natural da pernada anterior. Tudo bem. E aí o preço começa a subir e a gente entende, realmente foi uma correção, ele vai romper topo e vai embora. Mas isso não acontece. Ele não consegue romper topo, ele fica no meio do caminho, faz um topo mais baixo que o topo anterior. E aí começa a descarregar de novo a queda. Né? Começa a descarregar de novo a queda. E aí ele vem, deixa eu fazer uma cópia aqui dessa linha, e cai mais um pouco aqui, ó. Né? Ele vem e cai mais um pouco. E aí, em dado momento, o preço os compradores tentam empurrar esse preço mais uma vez para cima e não consegue atingir o nível anterior, muito menos o primeiro nível lá, o primeiro topo. Então ele cai mais uma vez, mais um pouco. E até então a gente tem algo que parece ser realmente um preço para queda, né? O preço só cai fazendo fundos e topos, né? Descendentes, é queda. Só que dentro desse padrão há algo muito especial que os amigos precisam estar atentos. Tá? E o que seria isso? Eu vou pegar esta linha aqui, que ela está em diagonal, e vou colocar reta, agora respeitando a amplitude do movimento. Desse topinho aqui até o fundo aqui, nós andamos isso daqui, tá? Esta amplitude. Eu vou deixar aqui de lado, tá? Tá um pouquinho torto, né? Deixa eu tentar consertar aqui. Isso, deixar uma reta. E aí eu vou pegar também a mesma coisa que eu fiz lá e vou fazer aqui. Eu vou tentar trazer isso aqui, ó, colocar exatamente no topo para pegar o fundo, e vou pegar esse tracinho e vou colocar do lado do tracinho lá que a gente já colocou. Então entenda que isso aqui foi a queda 1, aqui foi a queda 2, tá? Nós tivemos 3 movimentos de queda dentro da figura. E aí eu vou pegar esse último aqui e vou fazer a mesma coisa. E aqui onde está a armadilha disso daqui, tá? Observe, um do lado do outro. Observe que o preço realmente estava caindo, mas toda vez que o preço caía, ele caía menos. Consegue entender isso? Toda vez que o preço caía, ele caía menos. Não é? Consegue ver isso aí? É só você ver o tamanho dos tracinhos, ó, das linhas. E isso é o que caracteriza a cunha. E essa ideia que a cunha entrega para a gente. Está caindo. Mas uma queda saudável, como é que seria? Ou uma subida saudável? Uma subida saudável seria que os movimentos de alta fossem maiores do que os anteriores. Tá? Comparando os movimentos naquela direção, o primeiro ele pode ser menor, o segundo ele pode ser maior, né? E o terceiro maior ainda. Então você vai ver aí uma força, realmente extraordinária no movimento. O preço está caindo. Quanto mais a primeira queda, quanto mais ela seja menor que a segunda, e a segunda menor que a terceira, nós vamos ter uma queda forte. E não é isso que a gente vê dentro da cunha. A gente vê o preço caindo realmente, porém cada vez ficando mais fraco, cada vez andando menos, caindo menos. E foi isso que a gente viu
aqui. Esse movimento de queda aqui, ó, ele é o maior. Aí a gente vem para um segundo movimento de queda, é menor que o movimento anterior. E o outro movimento de queda é também menor que esse. Cada vez que ele tentou cair, ele caiu menos. Tá? Aí você diz, Nizam, mas toda vez que ele tentou subir, ele também subiu menos. Mas a questão é, qual é a direção do mercado neste momento aqui? Ó? Ele não está caindo? Está caindo. Tá? Então, as subidas, não importa se a primeira foi maior, a segunda é menor, a terceira menor. E para ter o desenho da cunha, precisa que também as subidas sejam menores. Mas aí algumas pessoas confundem o padrão como sendo um padrão de que reverteu, de que o preço realmente está despencando a partir dali. Mas não, isso não está acontecendo, isso não acontece. E quando a gente vê o volume, olha, quando a gente vê o volume, aí a gente tem uma clareza melhor. Por exemplo, aqui, quando a gente tinha a ideia de que fosse um pivô para manter o preço nas altas, por exemplo, ó, subiu, desceu, pivôzão para cima. Tá? Então, enquanto tínhamos essa ideia aqui, olha o volume empregado nessa região aqui. E quando essa ideia se esvaiu, nós passamos a ter um volume, ó, bem menor. Tá vendo? Então o preço estava caindo? Estava. Mas o volume era bem menor. Bem menor. Tá? Nesse trecho aqui, onde o preço realmente estava despencando, ó, a gente olha para as barras de volume, o volume realmente bem menor do que o volume natural, né? Dos movimentos fortes. Tá? Então isso nos mostra que não era realmente uma queda para levar o ativo lá para baixo. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer aqui. Tá? Tudo pode acontecer. Qualquer notícia aqui movimenta o gráfico. Não é? Mas este padrão ainda é um padrão excelente para você comprar ao invés de vender. E comprar onde? Comprar aqui, ó, por exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, nessa região de rompimento. Tá? Eu fiz uma compra aqui mesmo. E eu fiz essa compra pelo NZ 6.5. Quem conhece o setup aí, do canal 5 Minutos, lá que a gente trabalha o setup, vai entender do que eu estou falando. Eu tive uma compra aqui, ó, exatamente aqui, neste candle aqui. Tá? Nesse candle aqui. No NZ a gente tem stop abaixo do candle, né? Neste caso aqui pegou o stop, só que eu compro esse ativo, eu não compro para estar fazendo operação day trade, eu compro para manter, tá? Então não me estopou porque eu não tinha stop aí, eu não tinha colocado stop aí, mas aí deu uma reentrada nesse candle aqui, ó, com stop realmente pequenininho. Se fosse uma operação de day trade aqui, ó, stop era minúsculo, né? E o alvo, depois que rasgou aí a cunha, tá lá ainda o alvo, tá lá, com uma realização parcial, naturalmente, nesse topinho, ó, já era para ter realizado parcialmente, né? Aqui, ó, aqui aconteceu a realização parcial. Aliás, quem estava fazendo operações curtas entendeu isso, né? Entendeu isso e realizou, fez a sua realização parcial aqui, ó, nesta região aqui. Tanto é que a gente vê aí um pavio, né? Que o preço montou, né? Aqui em cima, olha, aqui foi venda que entrou, o pessoal realizando, né? Mas o alvão está aqui ainda, é nessa região aqui em cima. E outra coisa que faz a gente perceber esse charme da cunha é quando você pega um indicador. Deixa eu pegar esse indicador aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, e a gente coloca aqui para nos auxiliar, que é o OBV, aqui, ó, o OBV. Então eu clico aqui e coloco o OBV aqui no nosso gráfico. Observe que coisa interessante, gente, ó.
Tá vendo quando o preço estava tentando montar um pivô para cima? Deixa eu colocar aqui, pegar aqui uma cor diferente. Vamos ver. Pode ser o vermelho. Não, esse rosinha aqui, o azul escuro. Pronto. Observe que quando o preço ele faz essa queda aqui, ó, esta queda aqui, tá? Deixa eu fazer aqui várias vezes. A gente tem o OBV fazendo isso, ó. Tá vendo? Essa queda também. E quando o preço ele tenta montar o pivô, ó, a gente tem o OBV montando isso daqui, tá? Até aí tudo bem. Mas como houve a negativa, né? Aqui, ó, a gente não confirmou o pivô para cima, o preço despencou por aqui, ó, né? E o OBV ele ficou reto praticamente, ele ficou lateral, tá vendo? Ele não fez isso, ó, como o gráfico fez aqui, tá? E aí a gente viu, eu vi isso acontecendo aqui, e aí eu entendi, não, isso aí vai ser uma cunha, isso aqui é uma armadilha, tá? A qualquer hora isso explode para cima, tá? Como explodiu aqui nesse exato momento. E observe quando os caras estão realmente falando sério, observe como o OBV, ó, ele vai para cima no momento que o gráfico realmente vai para cima, tá? E aqui no finalzinho, deixa eu conseguir tirar isso aqui, eu sujei demais a tela aqui, né? Pronto. Observe que aqui no finalzinho, ó, o OBV deu uma subida e deu uma segurada aqui, ó, e está tentando realmente romper essa região aqui de cima, ó, fazendo o desenho do pivô, está tentando romper isso daqui, não é? Na tentativa de romper este pivô lá para cima, tá? Esse é um dos padrões mais interessantes que eu considero, porque é muito fácil de você identificar. Ele tem uma análise dentro dele muito interessante de se fazer e que normalmente ele funciona. Quando há os rompimentos. Vamos ver nos próximos dias aí o que vai acontecer aí. Naturalmente, eu preciso entender que as notícias, né, os revés, né, a política no mundo inteiro, as guerras fazem miséria na análise gráfica, né? Fazem coisas na análise gráfica, coisas que a gente não espera, tá? Mas se tudo continuar normalzinho, esse preço vai atingir ali o 32 ali logo, tá? Bom, deixa o like aí, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos e estamos juntos aí, tanto aqui no CryptoSéries como lá no canal Os 5 Minutos. Inclusive, nós vamos fazer no dia 25, deixa eu puxar isso aqui, lá no canal Os 5 Minutos, nós vamos fazer no dia 25 uma aula sobre um assunto muito importante que é o comportamento que nós precisamos ter para alcançar os alvos de nossas operações. Tá? Então no dia 25 você está convidado, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você clicar, fazer a sua inscrição e participar desse evento que nós faremos somente para as pessoas que se inscreverem. Tá bom? Deixa o like, se inscreva se não for inscrito, se inscreva lá no evento, né, na aula que a gente vai fazer e a gente se encontra por lá.